O dente que já foi tratado endodonticamente, em teoria, é um dente que não é mais para responder de nenhuma forma a estímulos térmicos, a quente, frio. No entanto, em alguns casos, o paciente volta para o consultório, às vezes do próprio profissional que fez aquele tratamento endodôntico, relatando uma queixa de dor ao frio, de sensibilidade ao frio, exatamente naquele dente que já foi tratado. Na grande maioria dessas situações, quando é confirmado realmente através de um teste térmico bem localizado que a dor ao frio é exatamente daquele dente que já foi tratado endodonticamente, na grande maioria dos casos, a causa dessa dor é um canal não localizado e não tratado da primeira vez. E uma vez que esse canal é então localizado e tratado adequadamente, essa dor por si só é resolvida. Entretanto, existem algumas situações mais atípicas de diagnóstico e que podem exigir do profissional um conhecimento maior do significado das respostas dos testes clínicos mais básicos, de um teste térmico ao frio, de um teste à percussão vertical, um teste de percussão horizontal, palpação em fundo de sulco, sondagem periodontal. Então, o profissional precisa entender o que significa cada uma dessas respostas e até mesmo quais são as limitações desses testes clínicos, especialmente quando se pensa em dentes multirradiculares. Isso tudo pode ajudar a chegar num diagnóstico preciso em um desses casos que acontece, que podem acontecer de maneira não corriqueira, mas eventualmente podem acontecer no dia a dia de quem faz endodontia. E para exemplificar como é que a gente pode conduzir um caso que seja mais atípico, de diagnóstico um pouco mais desafiador, especialmente quando se trata de um diagnóstico de urgência, que tem toda aquela atmosfera, né, de tensão já do paciente que está com dor e o profissional que se sente ali compelido a resolver de forma rápida, a mais rápida possível o problema do paciente. Ou seja, antes de resolver o problema, ele precisa chegar no diagnóstico de qual que é a causa daquele problema e como é que foi feito então esse passo a passo até chegar ao diagnóstico de um caso desafiador, onde a paciente chegou no consultório com a queixa principal de dor intensa ao frio no dente 37, sendo que esse dente 37 era um dente que tinha sido tratado endodonticamente já há 10 anos. O primeiro passo foi coletar o histórico do caso. Na verdade, essa paciente ela havia feito esse tratamento comigo mesma 10 anos atrás e eu tinha os dados da época. Eu não tinha anotado nada, não tinha feito nenhuma menção nas minhas anotações a respeito de uma anatomia diversa ou de uma suspeita de um canal extra não localizado. Radiograficamente, o dente não apresentava qualquer indício de alteração periapical ou de desadaptação de restauração, perda óssea, sinal de fratura, nada que levantasse qualquer suspeita no 37. E depois disso, a hipótese então levantada, né, sobre diagnóstico foi a de uma pulpite, uma possível pulpite vinda de um dente adjacente ou até mesmo de um dente antagonista, ou seja, a questão de dor reflexa. Comecei realizando primeiro testes clínicos nos dentes antagonistas, exame radiográfico também. Tudo apresentou resposta normal. Posteriormente, então, eu direcionei os testes para os dentes adjacentes. Na verdade, a paciente tinha um implante no 36, deixamos o 36 então de lado, e o 38 passou a ser o principal suspeito da origem da dor. Para minha surpresa, o teste térmico com frio apresentava uma resposta totalmente compatível com a normalidade no 38. E quando eu fazia o teste frio no 37, que era o dente exatamente referido pela paciente, o dente já com tratamento endodôntico, a mesma sentia uma dor lancinante e que ficava latejando por alguns minutos, demorando para passar. Mesmo diante desse quadro, que seria um quadro muito típico aí de uma pulpite irreversível no 37, eu não estava convencida desse diagnóstico. Mesmo porque se houvesse um canal não localizado, não tratado há 10 anos, dificilmente eu acho que ele teria esse tipo de resposta tão intensa e tão imediata como ela apresentou, como se houvesse mesmo tecido pulpar vital na câmara pulpar. Tentei realizar então uma radiografia interproximal em função da arcada da paciente, o enjoo que ela sentia, a posição do dente. Foi meio difícil, mas já serviu para ter uma menor distorção coronária e poder identificar de maneira mais precisa uma lesão de cara oculta na mesial do 38. Apesar de radiograficamente essa lesão ainda não ser decisiva, não ser conclusiva na origem da pulpite, como sendo do 38, especialmente em função do teste frio no 38 ter dado a resposta normal, eu levantei duas novas hipóteses de diagnóstico. Primeira, uma trinca no 37, visto que em alguns casos de trinca os pacientes apresentam relatos de dor fora do que seria o padrão, até mesmo com estímulos térmicos. E segunda hipótese, a pulpite irreversível originária do 38,
ainda que de alguma forma ele apresentasse uma resposta, em teoria, normal ao teste de frio. Foi proposto então para a paciente anestesiar a região, remover essa restauração metálica do 37, que ela já queria remover em função de razões estéticas, buscar clinicamente algum indício de trinca no 37 e fazer a remoção do tecido cariado na mesial do 38, que já teria uma visão direta, né, uma vez que eu removesse a restauração metálica do 37. Durante a remoção da porção distal já dessa restauração metálica do 37, já consegui observar o esmalte rompido na mesial do 38, bem na região de ponto de contato com o metal do 37. E continuando a remoção de cárie, houve já uma pequena exposição da câmara pulpar do 38 e quando eu finalizei a abertura coronária do mesmo, todas as respostas clínicas fizeram sentido. A dor ao frio do 37, ela vinha em função da condução do estímulo frio pelo bloco metálico que havia no 37 até o único ponto de contato direto com a lesão cariosa, já com rompimento de esmalte na mesial do 38. E a posição da câmara pulpar do 38, ela era bem deslocada para a lingual, deixando então a parede espessa de dentina vestibular que foi suficiente para servir de barreira ao estímulo térmico do teste frio realizado inicialmente no 38. O caso então, felizmente, foi finalizado de maneira adequada, resolvendo o problema da paciente, com o tratamento endodôntico do 38 em sessão única, selamento provisório com resina composta no 37 e encaminhamento para posterior confecção de nova coroa total.